O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Essa pergunta confronta, e eu fui confrontada com ela no ano passado. Eu confesso que eu nem iria gravar isso aqui, eu iria falar sobre outra coisa, preparei aqui outro roteiro, só que Deus falou assim, grava esse. Então eu tenho que obedecer o que Ele manda que eu faça, né? No ano passado, eu estava em um evento de mulheres, e aí eu ministrei, né, louvor, eu cantei, toquei o instrumento, e quando eu estava saindo, a ministra da palavra, que foi uma mulher de Deus, dá pra ver nítido que Deus está na vida dela. E quando eu estava saindo, né, nós fomos levá-la em casa. Dentro do carro, ela tocou assim em minhas costas, eu olhei para trás. E ela disse assim, você já entendeu, né? Será que já deu pra você perceber? Aí eu fiquei assim, parada, né? Porque eu sabia que ela iria falar algo da parte do Senhor. Eu senti naquele momento o temor do Senhor. E ela disse assim, você já percebeu que Deus derramou algo diferente sobre a sua voz? Aí eu fiquei assim, só ouvindo. E na sequência ela me perguntou, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? E nessa fase eu estava assim toda confusa, buscando caminhos que não era nem o que Deus queria que eu fizesse, ao invés de eu focar naquilo que de fato Deus havia mandado eu focar, que era aqui, que era gravar os vídeos, produzir os conteúdos, fazer essas coisas relacionadas ao meu ministério. Eu estava focada em outras coisas que Deus nem queria que eu fizesse. Com certeza eu não queria, né? Mas eu não fui consultar a Deus. Eu fui fazendo as coisas como eu queria, eu fui buscando os meus métodos, porque na minha visão aquilo daria certo, mas na verdade eu estava fora da direção de Deus, então não tem como algo dar certo se aquilo está fora da direção de Deus, se está fora da vontade de Deus. E eu sabia que Deus tinha um chamado, que Deus tem um chamado para mim ministerial. Eu estava focando em outras coisas, por pressões dos outros, por desespero também, e esquecendo de fazer aquilo que de fato Deus havia me chamado para fazer. Então, naquele momento, quando ela me perguntou, e aí ela disse assim na sequência, olha, ela nem sabia que eu tinha canal no YouTube. Na época eu tinha uns 400 inscritos aqui, porque foi mais ou menos no final do ano passado. E aí ela não sabia. E ela falou assim, agora é na internet, né? Que fazem, que expõem as coisas. Aí ela começou a falar de uma cantora que estava na época assim, bombando. Ela falou assim, de gravações, de música. Gente, ela falou coisas assim, que ela nem sabia, que eu já tinha aquilo esquematizado, arquitetado. Porém, ainda não estava encaminhado para tirar do papel, não tinha como eu tirar do papel. E ela começou a falar, e eu fiquei refletindo que Deus nos entrega algumas coisas, algumas responsabilidades, talentos, dons, e muitas vezes a gente pega aquilo que o Senhor nos entregou, guarda dentro de uma caixinha e coloca lá, e esquece. E no momento que eu estava me preparando para gravar aqui, me arrumando, eu me lembrei daquela parte que Paulo fala com Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Tem muitas pessoas que têm dons de Deus, que Deus entregou, dons preciosos, e a pessoa não utiliza, a pessoa não faz nada com aquilo. Talvez Deus te queria em uma coisa e você está fazendo outra coisa. Tem pessoas que têm chamados ministeriais, tem pessoas que foram chamadas para o altar e estão fazendo outras coisas que Deus nem quer. E é muito perigoso você ser quem Deus não quer que você seja. E eu já passei muito por isso, porque tem pessoas que não conseguem entender, processar, acompanhar aquilo que Deus tem feito e querem me levar para caminhos que não é o que Deus quer. E hoje eu falo, eu não vou te ajudar nisso aqui, eu não quero isso aqui, Deus não me quer nisso aqui. Eu tenho que falar assim, com todas as letras, para ver se as pessoas entendem, porque parece que não entende, não tem a visão de Deus, e é muito perigoso também e até difícil a gente lidar com pessoas que não entendem aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, não entendem o chamado de Deus e que ficam te impulsionando para outras coisas. Essas pessoas acabam tirando você do foco. Eu gosto de estar com pessoas que me entendem e que respeitam a minha chamada, que respeitam aquilo que Deus tem para fazer em minha vida, que conseguiram processar, conseguiram acompanhar, porque nem todo mundo consegue. E hoje eu já não
ando com pessoas assim, porque a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem em concordância, não tem como andar. Então tem pessoas que atrapalham esse processo de você conseguir de fato desenvolver e executar aquilo que Deus tem para fazer em sua vida. E olha que interessante, essa irmã nunca tinha me visto na vida, não sabia de nada. Eu tive um pastor que eu já falei demais dele aqui, ele já faleceu. Ele entendia exatamente o que Deus tem em minha vida. E hoje, o que ele falava para mim, o que ele me incentivava a fazer, a buscar, tudo que ele falava para mim que iria acontecer, eu vejo acontecendo hoje. E a internet foi essa porta de entrada, e ele queria que eu fizesse essas coisas. E ele falava: Márcia, tu é do altar, tu foi chamada para o altar, tu tem um ministério, e isso não tem como negar. O que Deus tem para fazer em sua vida é aqui. Não tem outra coisa, tipo assim, não tem outra coisa para você. E eu querendo outras coisas, eu queria fazer outras coisas. Só que Deus não queria. E Ele conseguiu detectar isso e implantar isso na minha mente. Eu levei um tempo para poder processar, para poder entender e aceitar que Deus não me queria em outras coisas, que por mais que eu fizesse, que eu seguisse outros caminhos, todos esses caminhos me fariam chegar no ministério. Todos os caminhos que eu seguiria, que eu ia buscar, me levariam para o ministério. Todos os caminhos que Deus me mostra, me levam para o ministério, porque não tem outra coisa. Então você precisa entender qual é a sua chamada, o que Deus tem para fazer em sua vida. Porque quando você entende, você caminha dentro do propósito de Deus. E não tem coisa pior do que caminhar fora do propósito. Você fica todo perdido. Você fica desnorteado. Então, eu mesma já tenho convicção do que Deus tem para minha vida. Eu já sei que a minha vida aqui na Terra vai ser para o ministério. Eu vou viver para o ministério, para servir pessoas, para servir a Deus, servindo pessoas. Por mais que eu faça outras coisas também, tudo que eu fizer vai estar aliado ao ministério. O ministério vai caminhar junto. Então, eu já sei disso, eu já aceitei. Eu falei: olha, minha vida é ministerial. Eu estou aqui na Terra para servir. A minha missão é essa: ajudar pessoas, levantar os que estão caídos. E Deus vai acrescentar novas coisas, novos dons, novos talentos, e eu vou utilizar para o ministério. E aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou estudar, vai ser para utilizar no ministério, porque eu já tenho a convicção da minha chamada e de que o que Deus tem para mim é ministerial. Então eu quero que você pare e reflita agora o que foi que Deus te deu e o que é que você tem feito e o que você vai fazer com o que Ele te deu. Você vai pegar aquilo que Deus te entregou e vai enterrar, vai guardar dentro de uma caixa, ou você vai utilizar? É muito importante você pensar sobre isso, porque senão você vai viver a sua vida aqui na Terra e vai chegar um tempo, quando você chegar assim numa certa idade ali da velhice, você vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, eu não fiz exatamente nada do que Deus queria que eu fizesse. Eu segui caminhos que não eram da vontade de Deus para a minha vida, não era o que Ele queria para a minha vida, era o que eu queria. E eu já passei muito por isso, de ficar fazendo coisas, vivendo não aquilo que Deus tem para mim, mas vivendo o que Deus tem para outra pessoa, para poder agradar as outras pessoas. E no final não deu nada certo, né? Óbvio que eu estava fazendo o que essas pessoas queriam. Então hoje, quando alguém vem: ai, me ajuda aqui, faz isso aqui comigo, eu não vou fazer, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu tenho convicção daquilo que Deus quer que eu faça, daquilo que eu tenho que fazer. Então eu não vou desobedecer às ordens de Deus, eu não vou deixar de caminhar segundo a vontade de Deus para caminhar segundo a vontade do homem e no final de tudo me prejudicar, né? Então tem muitas pessoas que vivem a vida aqui sem propósito e que às vezes sabe qual é o propósito dela aqui na Terra, porque Deus já mostrou, Deus já falou, só que a pessoa quer seguir os caminhos dela. E é muito perigoso isso. Por exemplo, tu foi chamado para pregar, aí tu fica ali cantando. Você não vai executar aquilo com excelência. Por mais que você faça bem, por mais que você cante bem, você não vai executar aquilo com total excelência, porque você não foi chamado para aquilo. Deus não quer você ali, Deus quer você na palavra, na pregação. Você tem mais desenvoltura para aquela área, Deus te usa mais naquela área. Ele te capacitou e te forjou para aquela área. Então, é muito importante você saber trabalhar com a ferramenta que Deus te deu. Inclusive,
Deus me falou algo sobre ferramentas. Já faz alguns dias que eu estava ali fazendo negócio, parafusando a minha mesa e Deus falando. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso aqui, porque eu tenho que falar só sobre isso. Então você tem que saber o que é que Deus tem para fazer na sua vida, o que Ele te entregou e o que é que você vai fazer com aquilo que Ele te entregou. Essa irmã, que nunca me viu na vida, não sabia quem eu era, não sabia nem meu nome direito, ela me confrontou com essa pergunta. Eu quero confrontar você agora. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Vai utilizar ou você vai pegar aquilo que Ele te deu e guardar dentro de uma caixinha? Pense bem nisso. Pense em um tanto de pessoas, de vidas que poderiam e que podem ser alcançadas através daquilo que Ele entregou para você. E quando você guarda, você prejudica não só a você por não estar obedecendo a Deus, mas prejudica também aquelas vidas que poderiam ser alcançadas através da sua vida e através daquilo que Deus te deu. Então, quando você guarda, muitas pessoas deixam de ser alcançadas. Uma coisa que eu aprendi com esse pastor também, viu? Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você ganhar, e é você que vai ganhar. Não adianta você dizer, não, é Márcia que tem que ganhar, porque Márcia canta assim, porque Márcia fala assim. Não, é você. Porque Deus vai usar você para ganhar ela. Nem adianta. A pessoa vai se identificar mais com o seu jeito, com a forma que você fala, com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Cada um Deus usa de um modo diferente. Então tem pessoas que só você vai ganhar para Deus. Ninguém mais vai ganhar. Porque tem que ser você. Porque Deus te chamou para aquilo ali. Então é muito importante ter cuidado, porque você deixa também de ganhar vidas para o Senhor. Quando você não executa aquilo que Ele te deu para executar, quando você não faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Então é isso, estou aqui confrontando você no dia de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.